Abram comigo no livro de Daniel, capítulo 2. A partir do versículo 19 até o versículo 23. Depois a gente vai passar para Daniel, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Daniel 2, 19. Diz: Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que faz, o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te engrandeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelastes os sonhos do rei. Passando agora para o capítulo 4, versículo 1. A primeira oração foi de Daniel. A segunda é de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Diz: O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou ao meu favor. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Olha aqui. Deus está no controle. Você crê nisso? Deus está no controle. É exatamente isso que esse livro, do primeiro capítulo ao último capítulo, vai retratar. Mesmo que em muitas situações pareça que Deus não esteja lá. Porque o cenário inicial do livro de Daniel é o caos. Porque o povo tinha sido deportado para a Babilônia depois do pai de Nabucodonosor ter invadido a Síria e ter derrotado eles e levou todos cativos para a Babilônia. Alguns para o cativeiro, outros para a capital, para servir ao rei. E Daniel, assim como esses outros 4 homens que a gente vai ver, são os personagens básicos dos primeiros capítulos do livro. E nós podemos perceber que há uma mudança extraordinária na vida desses homens, porque eles viviam uma vida na elite de Israel, tinham vidas confortáveis, viviam numa nação que pertencia ao Deus vivo. E agora, tudo parecia estar arruinado. Provavelmente muitos dos seus compatriotas haviam sido mortos na investida de Nabucodonosor sobre o povo de Israel. Provavelmente separados de suas famílias. Perderam a sua identidade religiosa, porque agora estavam obrigados, de uma certa forma, a viver de acordo com os padrões babilônicos. Sua nação foi dissolvida e perdeu a sua identidade, porque agora não eram mais um povo específico, mas era um povo cativo. Tudo apontava para o caos e para a desgraça. Mas o que nós podemos ver, a partir do capítulo 1 até o último capítulo, é que apesar do meio de toda essa confusão, de toda essa perplexidade, de tudo o que estava acontecendo, Deus estava
no controle de todas as coisas. Ele começa no capítulo 1, dizendo que foi Deus que entregou o povo de Israel nas mãos de Nabucodonosor. Na sequência, no próprio capítulo 1, ele afirma que foi Deus que deu sabedoria àqueles homens. No próprio capítulo 1, ele continua a dizer que foi Deus que fez com que Daniel e os seus amigos achassem graça diante dos eunucos de Faraó. De Faraó não, de Nabucodonosor. E aí a gente continua no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, e sucessivamente nós podemos ver, apesar de todo o caos, o agir e o poder de Deus. E aí nós podemos ver esse agir de Deus a nível tanto pessoal, na história desses 4 homens, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós podemos ver na vida pessoal deles o agir constante de Deus, mas também podemos ver na sequência da história, a partir do capítulo 6 em diante, o poder de Deus agindo em todos os poderes e na história desse planeta. E aí Deus, nós podemos olhar do ponto de vista pessoal, o agir de Deus na vida daqueles 3 homens quando eles são lançados na fornalha de fogo ardente. Porque se recusaram a seguir um capricho de Nabucodonosor, num surto de grandeza, a adorarem uma certa imagem. E aí Nabucodonosor, enfurecido, porque ele era meio temperamental, ordena que aqueles homens sejam lançados naquela fornalha, porque ele estava querendo churrasco de hebreu naquele dia. E aqueles homens se recusam a adorar aquela imagem gigantesca de Nabucodonosor, e assim Nabucodonosor o faz. Aquece a fornalha 7 vezes mais, se eu não me engano, e prepara todo o ambiente e diz: se vocês não adorarem, vocês vão ser jogados lá. E aqueles homens se recusam. Não sabemos onde estava Daniel nesse momento, mas o fato é que aqueles 3 homens são lançados na fornalha diz que a temperatura estava tão alta e as chamas estavam com tanta força que destrói a vida dos homens que lançaram eles na fornalha. Mas o fato é que, ao ser lançados na fornalha, esses homens não sofrem um dano sequer. Nem cheiro sai deles. Entram 3, saem 4. Nabucodonosor assim fica admirado e engrandece ao Deus de Israel pelo que tinha feito na vida daqueles homens. Podemos ver também, a nível pessoal, já na época posterior do rei Dario, Deus agindo na vida de Daniel. Quando a elite lá decide fazer um complô para dar um jeito em Daniel, e Daniel tinha uma estima muito alta com o rei, e o rei tinha uma afeição muito grande por Daniel, e armam uma cilada para Daniel, para eles adorarem ao rei, e Daniel se recusa, mesmo o rei sendo, em um certo nível, seu amigo. Diz no livro de Daniel que Dario ele não dorme a noite toda pensando em Daniel e no que iria acontecer. E que o rei reconhece que Deus é o único que pode tirar Daniel daquela situação. E aí Daniel é lançado na cova dos leões para servir de ração. Mas, para a tristeza dos leões, eles tiveram que fazer jejum naquela noite. E o rei novamente, outro rei já engrandece novamente ao Deus de Israel. Também vemos a nível pessoal
na vida do próprio Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor, que tanto se engrandecer, como tivesse um surto psicótico, acometido de uma doença mental, ao qual ele é jogado no meio das feras, durante alguns anos, vivendo como um bicho. Suas unhas crescem e diz que parece de águias. Seus pelos se tornam enormes e diz que parece penas. O estado tão deplorável daquele grande rei que construiu os jardins suspensos da Babilônia, que é conhecido como uma das grandes maravilhas. E aquele homem agora era um gatinho da selva. E depois de sair do seu estado deplorável, engrandece ao Deus de Israel. Vemos também o agir de Deus nesse livro, nas páginas desse livro. Em toda a situação, em toda a história de Israel que estava em volta ali. Porque foi Deus que entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. Não foi o poder dos carros e do seu exército. Foi Deus que permitiu com que aquele exército de Nabucodonosor levasse todo o povo de Israel cativo. E sucessivamente, durante todos os reinos que é descrito nesse livro. E se você não leu o livro, eu recomendo que você vá para a aula da Edivan. Certo? Edivan, propaganda. Mas Edivan está nem aqui, né? Mas é uma propaganda para a aula da Edivan. Vai para a aula da Edivan. E ele descreve de forma magistral a sequência de reinos. E quem tem um conhecimento mais de história vai perceber isso ao ler esse livro de Daniel, a partir do seu 6º capítulo em diante, vem com isso com mais intensidade. A sequência de reinos e das profecias de Daniel com uma precisão extraordinária. Saindo do reino de Nabucodonosor, passando para o reino dos Medos persas, passando para o reino da Grécia, descrevendo com maior precisão o reinado de Alexandre o Grande. A sua partilha e a sua queda, dividida em 4 reinos posteriores, para chegar em Roma. Descreve também, no seu capítulo 11, com grande majestria, a sucessão quando ele retrata lá os reinos do sul e o reino do norte, com grande precisão. Ele retrata um período extraordinário que alguns comentaristas dizem que vem até os dias de hoje. Mas todos são unânimes que vai até o dia do Messias. Descreve com certo nível de detalhes um fato que é marcante no livro para o povo judaico, que é o que conhecemos como a grande abominação da desolação, promovida pelo imperador Antíoco Epifânio, ao qual parecia que Deus estava fora dos controles de Deus, porque aquele imperador havia invadido e havia feito muitas barbaridades, como oferecer porco como sacrifício ao altar. Proibido a circuncisão. A mulher que circuncidasse o filho seria executada juntamente com o filho. Proibição do sábado. Promovia orgias dentro do templo. Impunha aos judeus que adorassem a deuses pagãos. E no meio de tudo isso, dessas barbaridades, parece que Deus não sabia que isso ia acontecer. Como é que um homem faz tudo isso e Deus fica em silêncio? É o que muitas vezes nós podemos nos perguntar. Mas muito antes, porque as profecias de Daniel remontam a 600 anos antes de Cristo. E Epifânio fez essas barbaridades por pouco, perto de 200 e 100 anos antes de Cristo.
Mas isso, essa grande abominação, estava descrita já antecipadamente. Para dizer que Deus não estava dormindo. Deus está no controle de todas as coisas. É o que traz esse livro de página a página. Por mais que tudo pareça um caos. Por mais que ele pareça estar em silêncio, Deus está no controle. A nível pessoal, a nível nacional, a nível mundial, a nível histórico. E se podemos dizer, a nível cósmico. Nada foge do seu controle. Nada foge das suas mãos. Todas as coisas estão sob o seu domínio. Às vezes nós achamos que Deus é limitado no seu poder. Nós reduzimos a Deus às circunstâncias em que vivemos, aos nossos probleminhas. Mas nada disso. Por mais que as coisas ao nosso redor possam apontar e parecer que Deus não está lá, Ele está. E pode parecer que Ele está em silêncio, e às vezes até Ele fica em silêncio. Mas Ele está atento a cada situação. E Ele não nos abandona no meio de tudo isso. Porque diz em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 5: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus não fica surdo para os nossos lamentos. Daniel, ao ter os seus sonhos, um desses sonhos atormentou tanto ele, e o perturbou tanto, que ele passou 3 semanas chorando, constantemente. E no final dessas 3 semanas aparece um anjo para ele e diz: Daniel, eu ouvi as tuas orações no início. Mas o anjo só aparece para falar na 3ª semana. Desde o início, Deus estava atento às orações desse homem. Às vezes Ele permite com que nós entremos na fornalha de fogo ardente, como aqueles 3 homens. Às vezes Ele permite que nós sejamos jogados nas covas dos leões. Às vezes Ele nos coloca para comer capim, como Nabucodonosor assim o fez. Mas Ele está no controle de todas as coisas. E nada foge ao seu domínio. É isso que nós podemos observar com grande precisão nesse livro. Deus está no controle de cada detalhe. Ele pode não interferir muitas vezes, mas Ele está no controle. Nada escapa de suas mãos. Aprendemos também com esse livro que Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Todos esses reis descritos nesse livro eram reis esplêndidos. Quem estudou história com um certo nível mais de detalhe vai ver que Nabucodonosor era um rei espetacular. O poder desse homem era extraordinário. Vamos ver que Ciro, também descrito, que era outro rei, era um grande rei. Dário, Xerxes, Alexandre, o Grande, aquele do filme. Homem de guerra, de batalha, morreu aos 33 anos. Mas com grandes conquistas. Seu reino se divide em 4. Passa para os
sírios, depois para os romanos. O poder de Roma. Mas tudo isso, toda essa majestade, esse esplendor, era como nada diante do poder de Deus. Tudo isso era como aquela estátua, tudo isso representava aquela estátua do sonho de Nabucodonosor, se vocês tiveram a oportunidade de ler, que tinha cabeça de ouro, o peito de prata, bronze e ferro, e aí os pés de barro, não é? E aí cai uma grande pedra e esmagalha tudo. Não fica ouro, vira tudo lodo. E a pedra, nós conhecemos bem quem é a pedra. A pedra angular, a pedra central, a pedra fundamental, que é Cristo. O reino dos céus, nada, nenhum desses reinos podia ser comparado ao reino dos céus. E ao poder e à majestade de Deus. Às vezes nós achamos que Deus está quieto por causa que Ele não tem poder. Mas Ele tem todo o poder. Foi Ele que formou o universo. Foi Ele que disse, haja luz e houve luz. No momento que Ele disser, pare de respirar, você já era. No momento que Ele disser, fontes sequem, tudo está arruinado. Luzes apaguem, acabou a brincadeira. Com um toque, nada do que é será. Porque todas as coisas estão em suas mãos. E todos os reinos, e todos os poderes, e todas as majestades são como nada diante dele. E é esse Deus que é tão poderoso que você serve. E você acha que ele não tem poder para resolver os seus probleminhas? E outra coisa nós aprendemos aqui também, que às vezes nós somos jogados na cova dos leões, nós somos jogados na fornalha de fogo. Às vezes nós achamos que Deus vai tirar a gente antes da gente ser jogado lá dentro. Mas às vezes Deus nos deixa entrar na fornalha, sentir a temperatura, sentir o bafo do leão. Você acha que aqueles homens não sentiram nem um friinho na espinha, hein? Vocês acham que não? Nem um gelado no estômago? Porque aqueles que entraram na fornalha, eles estavam preparados para ser queimados. Eles podem até queimar a gente, mas a gente não vai adorar, não. Eles não estavam esperando aparecer o quarto homem e tirar eles de lá, não. Eles estavam esperando serem queimados mesmo. Assim como Daniel também estava esperando virar lanche de leão. Às vezes Deus coloca, a gente permite, às vezes nós nos colocamos, né? E Deus permite que nós sejamos colocados em certas situações. Sabe para quê? Para que quando nós entremos na fornalha, nós somos jogados lá achando que estamos entrando sozinhos. Mas quando nós saímos, nós não saímos sós. Tem o quarto homem lá. E sabe quem era aquele quarto homem? Como ele é descrito, a mesma forma que a descrição dele é a descrição de Jesus em Apocalipse. Você acha que é à toa? É o mesmo. Tenha certeza que você pode estar até achando que está entrando sozinho. Mas se você ficar firme,
até o final, você vai ver que você nunca esteve só. Porque Deus está conosco em todas as situações. Seja no banquete, à mesa do rei, ou seja na fornalha de fogo. Seja no palácio, ou seja na cova dos leões. Deus está conosco. E às vezes é preciso, para o nosso bem, ir para a fornalha de fogo. Se nós olharmos a história do povo de Israel, nós vamos perceber que as grandes maravilhas que Deus fez e os grandes milagres foram feitos no deserto. Foram feitos no cativeiro do Egito. É ali que nós podemos ver o suprassumo do esplendor de Deus. E se você está no cativeiro, é porque a glória de Deus precisa ser resplandecida na tua vida. A glória de Deus precisa resplandecer através do fogo. Jó não sofreu tudo aquilo que sofreu à toa. Jesus não foi para a cruz à toa. Muitos cristãos não sofreram à toa. Muitos profetas não foram perseguidos e mortos à toa. Tudo tinha um propósito e nada daquilo fugia ao controle de Deus. Tudo tinha um propósito. Pilatos olha para Jesus e diz: eu tenho poder para te tirar daqui se eu quiser. Me pede. E Jesus olha para Pilatos e diz: você não teria nenhum poder se não fosse dado permissão lá de cima. Tinha uma hoste de anjos lá esperando. Não precisava de Pedro com aquela espadinha. Só esperando um sinal para acabar com toda aquela palhaçada da cruz. Plantada pelos romanos. E se nós calcularmos quantos anjos tinham ali, alguns milhões. Prontos para acabar com aquilo. A cruz não foi um acidente. Estava tudo no controle de Deus. E através da cruz, que parecia derrota, que nós conseguimos vitória. E muitas vezes é nas aparentes derrotas da vida que nós conseguimos vitória em Cristo. Tudo isso hoje pode parecer que está um caos na sua vida, uma desgraça. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para o mundo que está ao seu redor. Cada coisa triste que nós olhamos no noticiário da televisão. Você olha as leis aí sendo aprovadas pelo Senado, pela Câmara. Uma coisa que a gente fica até aperreado. Meu Deus do céu, os cristãos vão ficar quietos diante disso. Você olha para os valores invertidos. Parece que as coisas estão caminhando para um abismo. Você olha para a sua vida às vezes e diz: meu Deus do céu, onde é que vai parar isso? Meu Deus, é doença aqui, é problema ali, é família aqui, despedaçando. Não sei o que fazer com isso. Paciência. Vai ter um dia que tudo isso vai passar. Tudo isso. Vai chegar o dia que o reino vai prevalecer. Agora a gente tem que aguentar um pouquinho. Mas tudo isso vai passar. Vai ter um dia que não haverá mais choro, mais dor, mais tristeza, angústia. É o que diz lá em Apocalipse, capítulo 21. E eu queria ler com vocês, para encerrar. Apocalipse, capítulo 21.
Quer outro livro que tem o mesmo significado de Daniel, de dizer que Deus está no controle? E as coisas que nós vemos aqui em Apocalipse são bem mais chocantes. E se você nunca estudou sobre o Apocalipse, eu recomendo ir para a aula da Edivan. Apocalipse, capítulo 21. A partir do versículo 1. Guarda essa palavra para você. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz, uma forte voz, que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará todos os seus olhos, de todos os seus olhos, todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, essa aqui, tudo isso foi, evaporou, passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, tudo novo. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente a água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Paciência. Tenha paciência. Aguente mais um pouco. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Confie. Se prostre diante do trono da majestade de Deus e confie que todas essas coisas, paz. Você não é desse mundo. Você não pertence a esse mundo. Isso aqui é o trajeto. Isso aqui é o deserto que está no caminho rumo à terra prometida. Não arme barraca aqui. Você não é daqui. Sinta saudade da terra que você nunca foi. Porque você é de lá. E é para lá que todos nós iremos. O único que pode impedir isso é você mesmo. Porque Deus tem todo o poder, tem toda a glória. Ele diz: estrela, forme-se, e elas se formam. Cresça a vegetação e tudo se faz. Pare de respirar e você já era. E muitas vezes ele olha para a gente e diz: siga-me. E nós dizemos: não. Renda-se a esse poder. Renda-se a essa majestade. Porque você tem uma glória futura na casa do Pai. Oremos.
A ti, Senhor, pertence toda a glória, honra e poder. Porque tu, Senhor, somente